Uma possibilidade interessante que talvez seja algo a se pensar para quem planeja empreender em Portugal são as áreas que estão ligadas ao que nós chamamos de interior. Uma coisa que acontece bastante aqui, tem bastante aqui, é o turismo rural. O que eles chamam de turismo rural para a gente é como se fossem as estâncias ou essas casas no interior onde você tem piscina, tem atividade para as crianças. Hotel fazenda, né? O que a gente chamaria de hotel fazenda no Brasil. Aqui tem bastante investimento nessa área de turismo rural. Como é que ele funciona? Nos interiores, existem muitas propriedades que são grandes e que não tem mais ninguém gerindo elas, e as famílias estão querendo se desfazer delas, porque o custo é alto, é uma área realmente muito grande, tem muita coisa para fazer na área e o investimento para manter a área é alto. Então a gente vê, em algumas regiões, quando a gente anda pelas estradas aqui, a gente vê lugares desses praticamente abandonados, casas abandonadas. E, enfim, na verdade não são abandonadas no sentido de que não há um dono. Existe um dono, mas não tem ninguém querendo cuidar delas. O que nós vemos aqui geralmente de turismo rural, que está embarcado nesse meio de hotelaria, nesse sentido, hotéis que ofereçam possibilidade de spa, por exemplo, com circuito de águas, com massagem, essas coisas assim, onde a pessoa vai ficar imersa no hotel o dia inteiro. Vai ter um restaurante próximo, oferta de refeição dentro do restaurante do hotel, e então a pessoa vai e fica no hotel o dia inteiro sem sair do hotel. Até porque muitas dessas cidades onde esses hotéis estão instalados não tem muitos atrativos próximos. Então o próprio hotel se torna um atrativo até para a cidade, uma forma de gerar comércio na cidade, né? Porque se você tem gente indo para a cidade para passar naquele lugar, então é necessário que tenha um mercado, possivelmente, é necessário que haja uma farmácia, coisas que estão ligadas a esse tipo de movimento, quando você tem um movimento maior numa cidade pequena. Também hotéis onde há oferta de piscina exterior para a época do verão. O verão em Portugal é uma época onde tem muito turista. Porque o verão europeu, assim como o verão dos Estados Unidos, é a época das férias escolares. Então, Portugal é um destino certo da Europa inteira para cá, porque é um lugar quente, é um lugar onde as pessoas... Aqui tem uma diversidade de natureza muito grande. Você tem serra, você tem praia, você tem lagos, você tem montanhas, você tem tudo isso dentro de um país que é relativamente pequeno. E para o restante da Europa, Portugal se torna um destino mais barato, porque nos outros lugares você tem salários mais altos, você tem um custo de vida às vezes até mais baixo em relação a Portugal. Só para um parênteses nesse sentido, Lisboa, no ano passado, foi a cidade mais cara para se viver da Europa inteira, desbancando Londres, por causa do custo de vida dentro de Portugal, como tem aumentado. Então, essa é uma possibilidade, eu creio que seja uma possibilidade de investimento. Também aqui há a possibilidade de investir na área de vinhos, na área de queijos, na área de embutidos, na área de azeite. Isso tudo são coisas muito próximas da cultura portuguesa, tudo que a gente vê. Aqui uma coisa interessante que a gente vê nos interiores a gente vai no interior e tem alguém vendendo o vinho da casa, que é o vinho feito na cidade, muitas vezes o vinho feito pela família, e são vendidos para os turistas, e são vendidos para os consumidores dos restaurantes. Azeite feito também nos lagares caseiros. Isso são coisas normais aqui. Os embutidos também são muito fortes aqui, essa coisa do presunto, das linguiças, essas coisas todas aqui se consome muito e se faz muito disso aqui. Então pessoas que têm essa vocação, né, para trabalhar investir em hotelaria ou investir na parte alimentícia desse tipo de produto, que dependendo de como for feito, de como for o trabalho de marketing dele, pode até ser um produto de high-end, né? Um produto de alta qualidade, para um público muito distinto. Enfim, são áreas que são possíveis de serem trabalhadas aqui. Claro, eu não sou um expert em investimento nem em empreendedorismo, mas buscando pessoas que possam auxiliar melhor nessa parte, onde se investir, onde trabalhar, em quais cidades é melhor para trabalhar e tudo mais, certamente é uma possibilidade. Às vezes, algumas áreas assim
que a gente vê muito, né? Geralmente o brasileiro vem e é normal a gente ver, que são as áreas de cabeleireiro, barbearia, essas coisas. A gente vê muito brasileiro abrindo esses negócios e trazendo para cá um conceito que tem sido comum no Brasil, mas não é comum aqui. Por exemplo, barbearia para homens, né? Claro, barbearia, mas que tem cerveja, que tem jogos, que tem jogo na televisão e tudo mais. É uma coisa que para eles não é comum, mas que para a gente é. Então, isso talvez se torne algo mais comum aqui em Portugal, alguma coisa interessante também. Aquilo que é a sua vocação, aquilo que é a sua área de trabalho, é possível trazer para cá. Talvez tenha um pouco mais de dificuldade, talvez tenha um pouco mais de facilidade, mas a pesquisa é essencial. Antes de vir, é melhor fazer a pesquisa, buscar entender. Aqui existem algumas entidades, parecido como o Sebrae ou o Senai no Brasil, que podem ajudar algumas pessoas a como abrir um negócio, quais são os negócios onde se pode, como operar um negócio, como a abertura de negócio aqui, porque a burocracia também é muito grande para abrir negócio aqui em Portugal. Não é como no Brasil, que as coisas são de alguma forma desburocratizadas e mais fáceis. Com alguma pesquisa, buscando acompanhamento, talvez de advogados que saibam, que entendam dessa área, seria interessante. Essas áreas eu acho que são interessantes para talvez tentar desenvolver, porque quando você sai do centro, quando você sai das cidades grandes, tudo fica um pouco mais barato. O imóvel fica mais barato, os insumos ficam mais baratos, a mão de obra fica um pouco mais barata, isso tudo acaba ficando mais acessível e tornando talvez uma oportunidade para investimento. É o caso de pesquisar e buscar saber e ouvir o que Deus fala para você, ouvir aquilo que Deus te dirige e atender a voz dele e prosseguir da forma como ele te indicar e como você vê que é mais sustentável para você também. Talvez esse seja um caminho.